A sabedoria, ela é ensinada no lar, de pai para filho, de geração em geração. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e abençoe a tua casa com paz, com proteção e com saúde. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Provérbios, capítulo de número 4, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos dê do teu Espírito e nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, da tua verdade. E dá-nos, Pai, um coração sábio para aprender, para conhecer, em nome de Jesus. E nós te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ver hoje Provérbios capítulo 4, verso de número 1, aonde nós vamos ver aqui que é a figura de um pai como um mestre. Exatamente o que nós falamos no início desse vídeo. Um pai como um mestre que ele ensina a sabedoria para o seu filho. Então o pai ele ensina o seu filho, que vai ensinar para os seus filhos. Então é algo que é passado de geração em geração. Amém? Então no versículo 1, vamos ler aqui o versículo 1 ao 4. Ouvi, filhos, a instrução do pai. Estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, então ele está falando do quê? Do avô deste filho. Tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Até aqui. Então este pai ele ensina a sabedoria ao seu filho, que deverá ensinar aos seus filhos. Então, amados, como o temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria, a instrução do pai ao filho é o quê? O caminho do Senhor, os mandamentos do Senhor, que são caminhos de vida, ou o caminho da vida. Assim como Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é importante nós lembrarmos que os pais, quando ele usa a figura do pai, nós precisamos entender o contexto cultural também. Ainda que eu já disse no início de Provérbios que este é o livro da Bíblia que mais exalta a mãe, a mulher como mãe. Nós devemos entender que os pais devem assumir, e isso é muito importante, porque é algo que tem se perdido principalmente nos dias de hoje, assumir a liderança na educação dos seus filhos com base na palavra de Deus. Os pais não devem delegar isto a outros. Eu recordo muito quando meus filhos eram pequenos e nós líamos a Bíblia todos os dias à noite antes de dormir, juntos. E para despertar o interesse deles, eu chegava, por exemplo, para o Davi e dizia: Davi, leia esse capítulo. Aí na noite seguinte, Fernanda, a minha outra filha, leia esse capítulo e ia fazendo esse revezamento todas as noites. Eles, quando estavam ali aprendendo a ler, né, aquela fase também gostosa. Então, nós devemos assumir essa liderança do ensino da palavra de Deus aos filhos. No versículo 3 e 4, nós vemos também, quando ele fala da responsabilidade que os avós têm, porque vai ser passado de geração a geração. Então este exemplo ele é continuado. Olha que coisa extraordinária, amados, a sabedoria da palavra de Deus mostrando a responsabilidade que os avós também têm na educação dos netos, direta e indiretamente, por aquilo que eles ensinaram aos seus filhos. Amados, e a instrução dos pais é para o bem da criança. Às vezes o pai ele deixa de dar o ensino, ensinar a criança, porque dá trabalho, porque às vezes isso não é bem recebido pela criança naquele momento, mas a instrução do pai ele sempre é para o bem da criança. Então, mesmo que ela não aprecie, é preciso insistir, é preciso repetir, é preciso ter esta perseverança, essa paciência, essa perseverança ensinando a palavra de Deus. Porque veja, os filhos, eles não vão aprender a lidar com o mundo se o pai não ensinar, se os pais não ensinarem.
Os pais dão esse ensinamento aos filhos de como eles devem lidar com o mundo. Não tem um substituto para a instrução dos pais. Não tem, amados. Nós poderíamos falar muito sobre isso, sobre a falta que os pais fazem na vida das crianças hoje, as consequências disso, mas não é o nosso objetivo. Então, as crianças, elas aprendem por regras, por disciplina, por ordem, por preceitos, mas principalmente pelo exemplo. Então, nós devemos ensinar os nossos filhos pelo exemplo. Amados, ensinar pela força do exemplo, ele é muito melhor. Ele tem muito mais poder. Amém? Dando o exemplo, não fala. Sabe aquela história de falar e fazer outra coisa? Esquece, aquilo que você fala, você precisa fazer. Você precisa cumprir o que você fala. Então, o pai que negligencia o ensino do filho, que não negligencia o ensino do filho, ele vai ver o seu filho ensinando aos seus netos, ou o filho ensinando aos seus filhos. Então, de geração em geração. Olha que coisa tremenda, amados. E começa com o quê? Princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Ensinando os preceitos do Senhor, o caminho do Senhor, desde muito jovem, para que quando ele cresça, ele envelheça, ele não esqueça. Amém? Ele continue andando naqueles caminhos. No versículo de número 5. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Isso é o pai, como um mestre, ou os pais, como um mestre, vamos trazer para hoje, ensinando para os filhos. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com o que possuis, adquire a sabedoria. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Então, nesse versículo 5 a 7, nós vemos um apelo dos pais, ou do pai, ou dos pais, ao filho para que ele adquira sabedoria. E no versículo 7 é tremendo, porque ele diz assim: adquire sabedoria. Adquire com tudo o que você possui. Ou seja, coloca todo o teu empenho, toda a tua força, tudo o que você tem para adquirir a sabedoria, porque ela é a coisa mais importante para a vida de uma pessoa, para que ela possa viver uma vida sábia na prática, no seu dia a dia. Então ele está dizendo: adquire sabedoria com tudo que você tem, adquire entendimento. Quem tem sabedoria e anda com ela, o que nós vemos aqui? No versículo 8, por exemplo, ela vai exaltar e ela vai honrar essa pessoa. Todos nós queremos ver os nossos filhos, bem, sendo honrados, porque são homens, mulheres honrados, exaltados, porque eles têm um princípio de vida que eles receberam no lar dos pais, com base, amados, na palavra de Deus. Com base na palavra de Deus, conhecendo os caminhos do Senhor. Então no 5 ele diz, olha, adquire, compra, adquirir, que nós lemos ali no versículo 5, olha, adquire a sabedoria, significa compra, obtém esse tesouro. Sabe, amados, é como se fosse alguém que compra um campo para obter o tesouro que está naquele campo escondido. É disso que ele está falando, como inclusive Jesus fala, daquele homem que encontrou um tesouro no campo e ele vai lá, compra aquele campo para poder adquirir aquele tesouro, para que ele seja legalmente dele. Porque, amados, não há atalho, não há atalho, não há outra forma a não ser andando pelo caminho do Senhor. Amém? Dentro dos princípios, das leis, das regras morais, etc. Versículo 6. Não desampares a sabedoria que nós lemos aqui. Então a sabedoria, se eu não desamparar ela vai estar sempre comigo. Então eu devo me esforçar para andar sempre com a sabedoria. Não, sabe, amados, não funciona. Agora eu quero ser sábio, agora eu não quero. Ou se é sábio em todo tempo, ou não se é sábio. É isso que significa. Eu devo amá-la, eu devo amar a sabedoria. Amados, é estranho isso, mas é verdade. Eu tenho que amar a sabedoria porque ela vai me proteger. E é exatamente o que fala o versículo 6. Ama e ela vai te proteger. Quantas pessoas passam por perigos e riscos porque elas não têm sabedoria para o seu dia a dia? Para o seu dia a dia na prática.
Não tem. Nós lemos também no versículo 7, 8 também, que diz que a sabedoria honra quem lhe dá valor. Estima e ela te exaltará. Versículo 8. Então a sabedoria ela vai honrar aquele que valoriza a sabedoria. Aquele que anda com ela. Por isso que nós falamos sobre isso no versículo anterior. Precisamos buscar a sabedoria, amados, nos esforçar, nos empenhar em sermos sábios. Eu sempre falo aquele exemplo da palavra do Senhor que diz que quem não tem sabedoria, peça ao Pai que lhe dá a todos sem acepção. Peça sabedoria e ele vai te dar. Amém? Versículo de número 9. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Então a sabedoria, amados, ela é uma coroa de louvor sobre a nossa cabeça. Sabe aquela pessoa que é reconhecida pela sabedoria? É disso que ele está falando. Ele está dizendo também, ela vai te exaltar diante dos homens, porque ela exalta todo aquele que a possui diante dos homens. Porque são poucos os que andam com sabedoria. Poucos os que buscam de coração a sabedoria, andando no caminho do Senhor. O temor do Senhor, andar nos seus mandamentos, é o princípio da sabedoria. Amém? Vamos buscar a sabedoria, vamos ser sábios, vamos andar no caminho do Senhor, praticar a sua palavra, viver a sua palavra e o Senhor vai nos dar sabedoria. Lembra de Salomão? Salomão, quando ele vai começar o seu reino, após a morte do seu pai Davi, ele tem um sonho, e nesse sonho Deus aparece para ele. E ali o Senhor aparece e o Senhor diz assim para Salomão, Salomão, o que você quer eu vou te dar. Salomão ele podia ter pedido tesouro, riquezas, né? Tesouros, riquezas, a morte dos inimigos, que era algo muito comum naquela época e muito importante para o contexto daquele tempo. Mas ele disse, eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. Eu quero sabedoria para cuidar de Israel. Então, querido, Salomão é um exemplo para nós, porque a palavra de Deus diz que então Deus disse a Davi, porque você não pediu riqueza, tesouro, a morte dos inimigos, mas pediu sabedoria para julgar as causas do povo, para cuidar do povo, para ser justo, para ser correto. Eu vou te dar sabedoria, mas eu também vou te dar riqueza, honra, tudo que está relacionado à sabedoria. Então, amados, a sabedoria, ela é muito importante na nossa vida. Vamos buscar a sabedoria, temendo ao Senhor. Porque Salomão temeu ao Senhor, ele não pediu riqueza. Ele pediu, Senhor, dá-me sabedoria para cuidar do teu povo. E o Senhor deu sabedoria e tudo aquilo que a sabedoria traz consigo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Abençoe as nossas casas, as nossas famílias nessa semana que está começando, neste dia que está começando. Pedimos que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos abençoe com paz, com saúde, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, com prosperidade, que o Senhor abençoe cada família aqui representada em nome de Jesus Cristo. E nós, Pai, te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos, Pai, dá ordem aos teus anjos para eles estarem nos cercando e nos guardando. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Daqui a pouquinho tem o devocional com a pastora Ana às 7 horas, às 7 horas da manhã, às 19h30 grupo de crescimento e às 21h30 nós temos a oração da noite. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, um forte abraço para todos vocês. Não esqueça de dar like, de compartilhar, por gentileza, e também coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, não deixamos ninguém, amém, sem receber oração, e você não vai estar sozinho nesse clamor, nessa súplica, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe.